Bem, em primeiro lugar, essa pressão por produtividade, por autossuperação ilimitada, que é a ideia do empreendedor de si mesmo, ela é uma pressão tirânica sobre as vidas e os corpos. Então, necessariamente produzem angústia. Chama a atenção o valor atribuído na própria medicina à autoestima, né? Isso chama muito a minha atenção, porque o mundo precisa mais de autoestima do que autoestima. Entretanto, passa a ser um vetor, passa a ser um traço a ser avaliado para se saber se uma pessoa está bem ou não está bem, se ela está sofrendo algum tipo de patologia, algum comportamento patológico. Isso é muito curioso, né? A autoestima, o autocentramento. Isso tem a ver com esse papel, esse lugar da vítima. Por quê? A vítima é exatamente o indivíduo que sofreu por ação dos outros. Então, os culpados pelo seu próprio sofrimento são os outros. A vítima incorpora esse sofrimento individualizado e não coletivizado. E eu posso talvez dar um exemplo disso, né? Depois de Auschwitz, depois dos campos de concentração, da Shoah, houve uma espécie de problemático, um paradoxo que é o seguinte: era impossível, ao mesmo tempo, narrar esse grande sofrimento, irrepresentável, inenarrável. Entretanto, havia um dever de memória. Era preciso falar disso. Então foram criados vários dispositivos, tem um filme do Lanzmann Shoah, tem vários dispositivos para fazer com que o testemunho daquele evento atroz pudesse se registrar na memória, apesar do sofrimento que seria falar dele. Então é muito curioso, porque havia no pós-guerra, e isso está presente em livros, Primo Levi, em textos, em registros, em depoimentos e filmes, né? Uma espécie de sensação de que você tem que registrar isso na memória. Existe um dever de memória ligado a um sofrimento que diz respeito à humanidade. Então, é um sofrimento alargado, não é? Não é um sofrimento meu, do indivíduo, é um sofrimento pelo qual a humanidade passou, parte dela, e que ela precisa incorporar na sua história e na sua memória, exatamente para que aquilo não se repita. E o pior é que, como diz Hannah Arendt, algo que aconteceu tende mesmo a se repetir. Então, nesse impasse, né, o dever de memória coletivo se impôs, não é, em detrimento do sofrimento individual de cada um desses seres que teve que voltar a falar disso, muitas vezes tempos depois, mas foram criados dispositivos de sobriedade narrativa. Por exemplo, no filme Shoah, do Claude Lanzmann, não é? São criados certos dispositivos para que aquela narrativa possa ter lugar. Atualmente é curioso porque, veja, não é mais um dever de memória remetido à coletividade, à história humana sobre o planeta. É uma espécie de sofrimento individual que precisa ser compartilhado, geralmente em redes sociais, e que diz respeito ao que o outro me causou, e diz respeito ao eu. É um sofrimento do eu e fica ali, deve ser respeitado nessa condição, não é? É claro que muitos desses sofrimentos que foram sendo apresentados em redes sociais foram importantes como denúncias de certas cenas, de certos horrores que eram guardados às sete chaves por vergonha, não é? Por não terem um lugar de exposição garantido. Só que é um limiar, não é? Difícil de avaliar entre, digamos que, uma necessidade de exposição de certos traumas, de certos sofrimentos que eram guardados muito na intimidade. É importante que venham à tona, e são esses que estão mais vindo à tona,
sobre a forma de vários tipos de assédio, por exemplo. Então é importante que isso venha à tona, que seja denunciado. Por outro lado, isso também favorece esse lugar da vítima, que ela tem duas características. Ela é passiva, não é? Ela não participou daquela cena, ela apenas a sofreu, por um lado, e por outro lado não há um impulso de pensar aquela situação em termos históricos, culturais, em termos mais amplos, abrangendo toda a humanidade, aquilo que a humanidade é capaz de fazer sobre o outro e produzir como sofrimento no mundo e no planeta, e incorporando aí todos os viventes nesse planeta. Então eu acho que há uma ênfase enorme no indivíduo, né? No sofrimento individual, que não pode se estender para nenhum tipo de situação política. Há também um efeito de despolitização nesse sentido, porque esse dever de memória que foi muito efetuado após a Segunda Grande Guerra e com os traumas provocados, né, com os campos de extermínio e os campos de concentração, como crimes contra a humanidade, porque é crime contra a vida humana, independentemente de, no caso, perpetrado sobre corpos de judeus, mas também ciganos, também homossexuais, também dissidentes. Então, nós herdamos esse movimento de dever de memória, mas agora não é mais tanto um dever de memória coletivo, né, em favor do que pode acontecer no mundo, mas mantido em foro privado, íntimo, exposto nessa condição, não é? E levando muito a uma ênfase no sofrimento próprio, não é? Que aí se junta a outros sofrimentos próprios, mas nessa condição de sofrimentos próprios e não numa abertura maior para o que está acontecendo, o que está havendo para que esses comportamentos apareçam, se deem, né, cultural, historicamente. Então, me parece que não favorece essa reflexão que deveria ser feita, né? Por que tanto assédio? Por quê, né? O Foucault já tinha mencionado esse fenômeno da saturação sexual dos corpos e da percepção. Então, que apareçam esses fenômenos não é talvez tão alheio a certos mecanismos histórico-culturais da nossa sociedade. E não se chega a esse ponto quando se coloca, né, o papel prioritário da vítima, que deve ser respeitada, não pode ser contrariada, não pode ser questionada, né? Não pode ser, inclusive, instada a ampliar o foco da questão, né? Há uma espécie de dever de silêncio aí para com esse sofrimento. Isso é muito estranho, não é? Em vez de ter que se falar, ao contrário, deve-se respeitar esse silêncio, a denúncia, mas deixa a pessoa em paz sofrendo, sozinha. Não é? Quando antes, né, e a psicanálise trabalhou muito, a palavra, a narrativa sempre foram caminhos de cura, de elaboração dos traumas e de ultrapassagem desses traumas. Mas, aparentemente, hoje não há muita chance para incitação à fala nesse sentido de um trabalho de elaboração e de ultrapassagem. Há mais uma ênfase na culpabilização do outro e na vitimização do eu.